Muito bem, queridos, mais uma vez aqui no Entre Nós, nosso programa segunda, quarta e sexta, logo após o Manhã Nacional, com PC Miranda, repórter do Povo, hoje com a sua amiga e irmã Fabiana Santos e hoje com o nosso querido doutor Tiago. Você estava sentindo falta do nosso fisioterapeuta? E ele está sempre aqui com a gente, dando aquele alô, né, sobre todos os tipos de situações que acontecem. Ele trouxe já alguns clientes que tiveram o tratamento com ele. Dentre eles você teve aqui o Bruno, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, falando sobre a situação que houve, né, de um acidente de trabalho. Hoje o Bruno está ativaço aí, firme, forte, 100% bem. E agora a gente novamente com ele, e hoje a gente vai falar de uma particularidade que a gente está na série, né? Falando sobre hoje a fisioterapia na geriatria, né, doutor Tiago? Sim, bom dia, Fabiana. Mais uma vez estamos aqui e dar continuidade, né, da última vez que nós estávamos falando sobre as especialidades da fisioterapia. E hoje nós vamos dar continuidade falando da geriatria. Que nós já falamos algumas vezes, né, sobre a geriatria aqui, mas nós vamos pegar um ponto um pouquinho sim, mais profundo, para a gente poder entender um pouco mais, né, sobre a geriatria, porque é uma das áreas que mais cresce, porque hoje nós temos muito idosos. Hoje nós temos um percentual muito grande da população hoje é idoso. Então a gente precisa mostrar para eles que eles precisam também continuar se cuidando, né? E aí no próximo episódio nós vamos trazer uma outra especialidade. A gente pode falar de neurofuncional, pacientes com AVC, com traumatismo craniano, com Parkinson. O que fazer com essas pessoas? Sim, né? sim. A gente pode começar a implementar esse segmento para as pessoas terem um despertar. Porque precisa despertar, né? De verdade. Precisa despertar. É uma coisa que realmente é necessária. Mas vamos lá. Geriatria. Então a gente falando dos nossos irmãos da melhor idade, né? A galera da melhor idade. A fisioterapia, ela só entra com prescrição médica ou esse idoso pode procurar um fisioterapeuta por conta, assim? Boa pergunta. Começamos bem. Nós, fisioterapeutas, temos total autonomia para poder atender um idoso que queira fazer uma prevenção, sem a indicação médica. Sim, sim. Só que eu, como um profissional que gosto de trabalhar numa área multidisciplinar, eu prefiro que o idoso vá ao médico. Porque o idoso, quando ele começa um tratamento, para ele poder ter um progresso, ele não só vai depender do fisioterapeuta, ele também vai depender do nutricionista, ele vai depender talvez de um psicólogo, sim, ele vai depender talvez do próprio médico. Então ele precisa ir ao médico e o médico vai direcionar. Até porque a gente precisa saber como é que está a fisiologia desse idoso. Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele tem algum tipo de doença? Porque o idoso ele pode ter vários tipos de lesões. Não, quando a gente fala de fisioterapia, fala parte óssea, né, e tal. Tem a galera que tem reumatismo, artrite, artrose. Isso aí. Né? Aí já é um tratamento, tá? Existe o idoso que não tem nada. Não, é de boa. A minha avó tem 91 anos, tu pergunta o que tu tá sentindo? Vai nada. Tu vai dar a mão pra ela poder subir a escada, deixa que eu vou, bobo. Ainda fala assim, deixa que eu me solta, olha só como é que eu sei. Falei, me dá a mão aqui, véia teimosa. Desculpa a expressão, no carinho. Me dá a mão aqui. Você é muito teimosa. Ela, minha filha tem 4 aninhos, né? A minha filha fica assim, vambora, sua teimosa, dá a mão aqui. Como se ela aguentasse alguma coisa também para subir uma escada, né? E assim vai. Então, existe idoso nessas condições. E tem o idoso que é cheio de dores, entendeu? É dor aqui, dor ali, com dor aqui, com dor aqui. Então, tem coisas que precisa ter uma indicação médica. Então, eu sempre falo, a gente tem autonomia de pegar? Ok. Mas indica para um médico primeiro, para o médico avaliar o contexto geral, pedir um exame de sangue,
pedir um exame daquilo, porque o fisioterapeuta ainda no momento não pode solicitar um exame. Vou prescrever aqui, você vai lá fazer um raio-x. Não vai aceitar. Porque o Conselho de Medicina ainda é uma luta para a gente poder tentar fazer essas coisas. Então a gente precisa começar a compreender. Eu preciso sempre ir ao médico. Ah, mas tem gente que chega assim, mas vai adiantar o quê? Vai adiantar muita coisa. Porque o médico vai te dar um norte, vai te dar uma direção. E aí você começa a ter essa direção, entendeu? Então, assim, o que é a geriatria? Hoje, as pessoas... você tem médicos hoje só que trata da parte de geriatria. Tem médicos que vai te direcionar, porque assim, a fisioterapia em idosos, eu até separei um negocinho aqui, que eu vou ler aqui, que é assim, conhecida como fisioterapia geriátrica. Atua com o objetivo de garantir o bem-estar e a qualidade de vida na terceira idade. O processo de envelhecimento traz muitas mudanças e nem sempre é fácil adaptar a elas. Por quê? Porque tem que ter a prevenção antes. Para isso tudo. E por isso os exercícios apresentados na prática podem ser ótimos aliados. Com eles é possível promover mais autonomia aos idosos, fortalecendo o corpo e trabalhando para melhorar a coordenação, o equilíbrio e até mesmo diminuir o incômodo causado pelas dores. As vantagens vão além disso e nós vamos falar sobre isso a seguir. Por quê? Porque tem que ter uma indicação. Não é só chegar e fazer a fisioterapia. Agora, a fisioterapia dos idosos, para o que serve? Muitas coisas. Você quer ver? A minha avó hoje, ela vai, ela anda, ela faz tudo. Mas se você não der a mão, ela corre o risco de cair, porque ela não tem muito equilíbrio. Entendeu? Quando ela anda, ela vai aquela situação de indo para o lado e vai para o outro. Por mais que ela tenha força e estabilidade, mas ela não tem o equilíbrio. Então a gente precisa compreender isso. Até a gente mesmo, quando vamos pular de um lado para o outro, o que vai acontecer? A gente vai desequilibrar. E aqui dentro dessa situação, ao passar dos anos, é muito comum essa diminuição do equilíbrio nos idosos. Sempre vai acontecer. Não tem um idoso que eu conheço que tenha o equilíbrio 100%. Não tem. É muito difícil. Então esses reflexos no equilíbrio corporal deles vão ser o quê? Identificados pelo profissional e a gente vai tentar trabalhar para que ele possa ter uma melhora. Entendido. O equilíbrio ele vai fazer isso. Só que a gente precisa entender o seguinte, o que é equilíbrio e o que é coordenação? É igual? Não, equilíbrio e coordenação. Acho que não. O que você me diz aí? O que você entende? Bom, equilíbrio já é uma coisa que eu também não tenho muito, né? Porque gente, eu tô falando, a sua avó tá muito melhor do que eu, porque eu tenho labirintite, então realmente eu vou sempre capengar para um lado em específico, que eu fico muito tonta, né? Então eu cambaleio muito quando eu tô em crise. Equilíbrio é isso, é você saber centralizar, né? Se você vai andar numa direção, você vai andar naquela direção aquele tempo todo. Coordenação já vou mão esquerda, pé esquerdo, mão direita, então, pé direito. O equilíbrio, ele depende da coordenação. Ou seja, para você ter um equilíbrio, você tem que ter a coordenação de tal coisa. Se você vai deambular, você vai andar. Você vai precisar de quê? De equilíbrio. Mas para você poder andar, a sua marcha ela tem que ser eficaz. O que é a marcha? Geralmente a marcha é a gente pisar com o calcanhar, mede o pé e ponta do pé. Fazer esse movimento. É isso aqui, ó. Mas só que hoje tem idoso que ele arrasta o pé. Verdade. Andando. Quando ele arrasta o pé, ele perde o equilíbrio. Ele tem um aumento de força na marcha. Ele não dobra o joelho como não dobra o tornozelo e o quadril, por ele estar arrastando. Então, automaticamente, se ele não tem essa coordenação da marcha, ele desequilibra. Ou seja, como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos pegar, a gente vai começar a fazer algumas práticas de estímulo,
Porque geralmente se eu pedir para você levantar e sentar da poltrona agora, às vezes você não vai conseguir. Mas se eu pegar alguma coisa e botar na tua frente, tenta pegar isso aqui, Fabiana. Você vai esquecer do levantar e para poder pegar o negócio, você vai conseguir se levantar. Uhum. Então a gente vai começar a trabalhar essa percepção contrária do movimento para que você possa se levantar sem que você pense, eu tenho que levantar, vou fazer força. Gente, sabe que você está me fazendo lembrar de um vídeo muito interessante. Você quer ver uma coisa? Eu falei com você tudo isso. Uhum. Olha só, eu vou falar coisas rápidas com você e você executa, tá bom? Senta direito. Descruza a perna. Isso. Agora levanta. Ai. Senta. Você pensou nos movimentos? Não, foi intuitivo. Porque houve uma voz de Comando. Agora faz tudo o que eu falei com você. Acertar, levantar, sentar. Ai. Você lembrou. E eu tive que falar para fazer. Olha só como que gera coordenação. Você acaba lembrando do que você precisa fazer. Só que você precisa ter o estímulo verbal para a coordenação acontecer e o equilíbrio ser gerado. Entendeu? Agora se eu chegar para você e falar assim, Fabiana, toca aqui na minha mão, rapidinho. Você pensou? Não, só foi. Agora eu vou te perguntar, o que você fez agora, Fabiana? Levantei e sentei. Pegou? É interessante. E com o idoso, isso é maravilhoso. Gente, muito. Entendeu? Eu tava lembrando de um vídeo que eu vi até, que era um personal, mas né, não deixa de ser um atuante. Mas eu achei isso incrível, porque era uma senhora de uma certa idade, não fazia atividade física. Então chegou para academia totalmente crua nesse aspecto. E zero massa muscular. Doutor Tiago, eu falar zero massa muscular, você consegue entender. Mas quando eu olhei a foto da pessoa, ela era uma senhora corpulenta. Ela não conseguia fazer esse movimento. Fraqueza. Ele tinha que pegar ela e ir puxando para ela levantar. Nem agachamento, nada. E o que acontece dentro de tudo isso? É uma palavrinha chamada repetições. O quanto mais repetição nós fizermos, mais as coisas irão acontecer. Você quer ver uma coisa? Cria-se um hábito. Quando a mamãe te ensinou a escovar o seu dente, de lá para cá você deixa de escovar o dente? Não. Porque você criou um hábito diário. Para você tomar um banho, o hábito diário. E para o exercício físico, tem que ser um hábito diário. Então, todos nós temos que ensinar os nossos filhos hoje a prática de atividade física. Para que ao longo da vida fale assim, caramba, eu já fiz isso, eu tenho que voltar a fazer. Só que hoje está tudo muito corrido. Né? Hoje está tudo muito difícil. Hoje as pessoas não estão entendendo que é necessário fazer a prática de atividade. Mas já está velho. Tá velho nada, gente. Nada. Tem que correr atrás do prejuízo. Nossa, quantas pessoas de idade que eu tenho visto na academia Muita gente. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer esse tipo de comando verbal para eles poderem ter a coordenação e gerar o equilíbrio, a gente também gera flexibilidade. Porque o músculo ele começa a deixar de ser preguiçoso. Vamos falar assim, o músculo ele deixa de ficar contraído. Por que muitos idosos sentem muita cãibra? Pela falta do movimento, muito tempo numa posição só. Existem vários tipos de cãibra, né? Essa é a realidade. Mas isso também pode ser sugerido. Tá? Então essa flexibilidade, ela precisa a gente precisa entender que essa flexibilidade ela é necessária. Por mais que tenha, eu trato de uma senhora que ela tem o Alzheimer. Só que ela já está toda contraída. Né? Ela já está toda contraída. A camada, os braços aqui não desciam. Se tu puxar, puxa aqui meu braço. Faz uma força aqui para puxar essa minha mão aqui. Pode puxar mesmo, puxa. É o braço dela. Jesus! Totalmente endurecido. Totalmente. Hoje o braço dela já vem aqui. Por quê? Técnicas de repetições. O que você fez
Antes ela só estava ficando deitada. E aí o que o pessoal fazia? Não façam isso. Dava um ursinho para ela ficar abraçada. Criou-se esse padrão. Porque é um sistema de defesa. É um sistema... Você já viu o bebê na barriga da mamãe? Como que ele fica? Todo encolhidinho. Depois que nasce, que vai se abrindo, se esticando. Toda a musculatura extensora nossa, ela acaba sendo fraca. Você quer ver? Aperta sua mão com força. Aperta. Agora abre sua mão toda com força. Aonde tem mais força? Para abrir ou para fechar? Para abrir. Para fechar. Para fechar? Olha só. Força bem. Agora, para um pouquinho. Faz com a outra mão. Abre tudo. Você perde a força. Levanta o teu punho. Vai. Bota o punho para cima. Faz força. Agora aperta aqui. Fazendo força. Onde tem mais força? Para fechar. Fechando, realmente. Então, quando você deixa de trabalhar os extensores, o que acontece? A mão vai fechando. É o sistema de defesa. É a mesma coisa da pessoa com AVC. A pessoa tem um AVC. A tendência da mãozinha é ir fechando. Sistema de defesa. É o braço ir encolhendo. Porque todo músculo de contração, ele vai trazendo você para uma posição de defesa. A posição de feto. Então, na fisioterapia, nós temos que trabalhar sempre a musculatura que abre. É trabalhar muito essa musculatura que abre. Porque se você ficar... Geralmente, antigamente, as pessoas têm um AVC, tá com a mão paralisada, dá uma bolinha para ir apertando. Todo mundo que fez esse tratamento com bolinha para poder ir apertando, ficou com a mão fechada. Não conseguiu mais abrir. O máximo que abre é isso. Você pode ver. Vê aquelas pessoas que andam na rua com perna torta e fica com a mão assim? É porque não fez o trabalho de abrir. Gente. E o músculo ele entrou em desuso. Ou seja, se nós não treinarmos repetições para a nossa musculatura extensora, a gente paralisa. Então aconteceu isso com ela. E aí ela, foi um Alzheimer. E ela não tem essa condição. Hoje o braço dela abre porque eu usei uma estratégia. Eu pego ela, boto ela sentada numa cadeira, amarro aqui nela, ela junto da cadeira e deixo ela sentadinha ali por algumas horas. E aí o que acontece? O centro de gravidade vai abaixando a mãozinha. A mão dela sai daqui e começa a descer. Daqui a pouco ela está com a mão aqui. Ou seja, até para as cuidadoras darem banho é difícil. Para colocar uma roupa é difícil. Mas hoje elas estão conseguindo colocar. Por quê? Quando ela está na posição sentada, ela consegue levantar a mão e colocar a roupa nela. É totalmente diferente. Que coisa, né? Então acho que é por isso que a gente... as pessoas... eu não sei se isso é comprovado, que os idosos eles vão... A gente acha que vai diminuindo de tamanho. Então não é diminuindo de tamanho, é o músculo vai atrofiando. Existem algumas... Vamos lá. O nosso disco vertebral tá aqui. Aí nós temos a vértebra. Disco vertebral e a vértebra. O nosso disco, vamos se dizer que ele tem essa espessura, né? Com o passar do tempo, ele vai diminuindo, ele vai ficando para essa espessura. Aí daqui a pouco ele fica a metade disso. Ou seja, e são quantos discos ali na nossa coluna? Vou deixar essa perguntinha para vocês. Porque eu não vou nem me arriscar. Porque ele sabe, mas... E aí o que acontece? Como que faz a sanfona? A sanfona ela abre e ela fecha. Quando ela está aberta é quando você é jovem, saudável. Quando ela vai fechando é quando você vai ficando numa certa idade. Você vai virando um idoso. Quando ela fechou, ou seja, ela diminuiu de tamanho. Assim é a nossa coluna, porque a gente tem um desvio. Ou a gente vai para frente, ou a gente vai para o lado. Eu também estou atendendo uma pessoa que ela tem uma escoliose severa, não tem mais jeito. Ou seja, ela diminuiu muito de tamanho. Mas é por quê? Por conta da coluna. E a coluna diminuindo, o que acontece com os músculos? Uns alongam e outros encurtam. E aí um puxa o outro. Por isso que a gente sempre tem que estar fazendo um reparo. Os extensores, o que acontece? Eles relaxam. E os flexores, eles contraem. Você quer ver? Fica na beira da poltrona.
faz força para você ficar reta? Você tá forçando as costas, não tá? Uhum. Você tá forçando aqui, ó, nessa região torácica e a lombar, para ficar reta, não tá? Uhum. Então, assim, qual é o músculo que tem mais força? A sua lombar ou o seu abdômen? Ai. Você percebendo. Eu Agora acho que relaxa. é o abdômen. O abdômen. Relaxa. Senta normal. Por que você agora tá para frente? O abdômen contrai e as costas relaxam. Aí a tendência é o quê? Nós ir curvando. Gente. Por isso que aí o centro de gravidade já é pesado pra gente. Aí você não pratica, você não treina, você não faz nada, fica no celular direto. Quando você vai andando, daqui a pouco você fala assim, caramba, parece que eu diminuí. Mas diminuiu mesmo, porque o músculo anterior ele está fazendo a contração e o posterior ele está relaxando. Aí por isso que tem o RPG, tem o Pilates para poder te alinhar dentro daquilo que você pratica. Mas é mesmo. Então, o instrutor sempre quando ele vê alguém assim, carrada, ajeita essa postura. É, tem que ser. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito a geriatria com os idosos para poder estimular esses músculos. Uhum. Tem pacientes que eu achei que é muito engraçado. Eu faço um exercício só durante toda a sessão. Mas é só isso? Ontem mesmo um paciente... Eu trabalhei com ele, eu fiz 1h20 com um tipo de atividade só. Ele até xingou. Tipo, tô pagando tão caro só pra fazer isso. Isso tá me enchendo o saco já. E que não sei o que. Aí depois eu fui mostrar pra ele, expliquei pra ele, porque tem que explicar, né? São 86 anos. Uhum. Entendeu? Aí mostrei e falei assim, por que o senhor tá andando hoje sem andador e sem bengala? Porque você tá me ajudando. Eu falei assim, não, porque o exercício que nós estamos fazendo está te ajudando. Ó, já foi um avanço. Tirou o andador e a bengala, né? Ele não levantava do sofá. Eu tenho o antes e o depois. Hoje ele já está descendo, ele mora no 4º andar de um prédio, que são escadas. Olha. Ele já está descendo as escadas, indo na rua e voltando. Olha, isso é um avanço gigantesco. Então, assim, 86 anos. Com uma artrose gigantesca no joelho e a gente está ali trabalhando. Ou seja, eu trabalho com eletro para estimular a musculatura, faço o exercício e estimulo ele a subir e descer a escada, justamente para ganhar força. Ele ganhando essa força, ele vai começar a andar normal. A filha dele ficou maravilhada. Glória a Deus e tal, deixa eu botar aqui. E isso é muito importante pra gente, por quê? Porque, aqui ó, ele já tá na rua. Olha. O que a filha colocou aqui? Que benção, glória a Deus. Entendeu? Uma pessoa que estava totalmente, tá na rua. Você vê aqui que o joelho dele é totalmente travado, os dois. É. Mas tá na rua, andando. Aí depois ele, me desculpa aí, porque... Eu falei, não, se preocupa não. Vamos embora pra cima, porque a gente tem que aturar também essas coisas, né? Não é, né? É uma galera que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. E eu brinco, aí a gente tem que ter aquele jogo de cintura. Eu já chego dentro da casa dele falando inglês com ele. Mas é aquele inglês que ninguém entende nada. Ele, uau, fica brincando comigo, né? Para distrair, tem que distrair, porque senão eles não fazem. Uhum. E aí, se você não tem um filho por perto, alguém que dá o auxílio por perto, a pessoa não vai fazer o tratamento, porque é chato. Pro idoso é chato. Ele não quer, o idoso é melhor ele ficar sentadinho vendo a televisão dele do que ele fazer um esforço. De verdade. Porque tá tudo aqui, ó. É a nossa mente. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa correr atrás desse objetivo, porque através de tudo isso também vai ajudar nas patologias do idoso. Que patologias são essas? Inúmeras. Entendeu? Que coisa. Inúmeras. Porque a fisiologia tem que estar ativa. Uhum. Os rins precisam trabalhar, o pâncreas precisa trabalhar, o fígado precisa trabalhar, o intestino precisa trabalhar. Você já viu? O idoso, ele acaba de se alimentar, o que ele faz? Vou dormir um pouquinho. Geralmente, antigamente, a gente até falava isso, né? Acabou de almoçar, vou tirar um cochilinho de meia hora para fazer a digestão. Isso aí.
Tá errado. Você tem que acabar de almoçar e fazer uma caminhada de pelo menos meia hora. Oxi! É sério. Sério? Sério. Pra todo mundo Pra isso? poder ativar, pra todo mundo. Pra poder ativar a digestão. Que o seu isso? intestino... Aí a gente que tem a pausa do almoço tem um pouquinho só de tempo pra É. te dar uma esticadinha, não pode? Deixa pra descansar depois de pelo menos 3 horas. de alimentação. Caraca! Porque o intestino, ele é um músculo. Pro alimento ir descendo, ele tem que contrair. Se ele não tiver o auxílio dos outros músculos, como é que ele vai sobrecarregar? Aí o pâncreas está liberando insulina. Sobrecarrega mais. Meu Deus. Então a gente tem... Hoje os médicos mesmo, acabou de almoçar, faz 20 minutinhos de caminhada. A minha esposa precisa fazer isso. Quem tem prisão de ventre, acabou de se alimentar, vai fazer 20 minutos de caminhada. Ah, meu Deus! Que loucura! Ai, Pra vocês verem. Acabou então, gente. Pra você que trabalha, sua pausa para almoço vai ficar sentado? Não, você vai ter que andar. É bom caminhar. Por quê? Para poder o abdômen contrair e ajudar o intestino. Por isso que muitas pessoas hoje estão com prisão de ventre, síndrome do intestino irritado, tá gerando muito pólipos, diverticulite. Todas essas coisas vão... Eu não vou entrar na área médica não, tá? Mas é só pra gente poder entender. Acabou de almoçar? Dá uma caminhada. Você vê, quando você acaba de almoçar, dá logo sono. Dá preguiça. Muito. Mas não pode. Você tem que ativar o seu metabolismo. Gente do céu. Acabou a pausa do almoço que o povo quer puxar um cochilinho. Porque trabalhando essas patologias aí, a gente promove o quê? Uma independência para o idoso. E o idoso vai começar a voltar o que ele tinha, vai fortalecer a musculatura dele, vai reduzir as dores. Porque você consegue ficar 24 horas deitada? Não, dá muita dor. Então por que o idoso tem que ficar sentado 24 horas? Por isso que o idoso reclama de dor. Não tem movimento. A minha avó fica andando dentro de casa para lá e para cá. Tem hora que dá até nervoso. Mas ela anda. E por isso que ela não sente dores. Mas quem já está com dor tem que andar também? Se possível, sim. Com dor? Com dor. Você tem que movimentar. Porque o corpo tem os reparos. Uhum. Então, esse reparo, ele pode auxiliar. Gente. Entendeu? E aí a gente tem a qualidade aí da terceira idade. A gente tem que incluir os exercícios físicos, né? A gente tem que manter uma alimentação saudável. Aí eu até separei aqui. Ter uma dieta saudável é importante em qualquer fase da vida. Mas existem alguns alimentos e adaptações específicas que podem melhorar a qualidade de vida na terceira idade. Alguns idosos podem apresentar mais dificuldades na mastigação. Para mastigar não precisa de músculo? Faz o idoso sorrir, abrir a boca, fazer um monte de coisa que vai melhorar a mastigação dele. Gente. Olha como é que tem a ver. E aí, fazendo isso, o que a gente vai fazer? Por isso é preciso oferecer alimentos adequados, limitações de cada um. E vale destacar que a fono também precisa estar entrando nessa situação. Essa minha paciente que tem Alzheimer, tudo dela agora é dieta líquida. A comida tem que ser papinha, que ela não consegue mastigar. Uhum. Aí, se você não ajudar nessa situação, vai só piorando. Aí você vai para o médico, a pessoa não come mais, aí vai ter que botar uma GTT. Ou seja, vai ter que botar uma sonda ligada direto no estômago. Para quê? Para você dar pela seringa a alimentação. Ai, não, gente, não. Para você ver, né? Se a gente, tudo isso orna para o funcionamento do organismo e principalmente do pessoal da melhor idade. Que coisa, hein? Mas... Então, assim, a gente falou lá atrás o que é para o idoso, as atividades, mas hoje a gente está falando um pouquinho mais... assim, resumido, um pouquinho mais profundo, entendeu? A gente precisa fazer isso. Então, o idoso não consegue sair de casa, procura fazer uma atividade com ele em casa. Faz brincadeiras de criança. Bola de gás, bola de festa,
pega a bola, enche e dá pro idoso ficar fazendo assim, ó, jogando pro alto, brincando com ele. Joga pra mim, joga pra você. Olha aqui, isso aqui tá gerando movimento. Pra gente não é nada, mas pro idoso é muita coisa. Senta na cadeira, levanta, senta e levanta, senta e levanta. Estica a perna, encosta aqui na minha mão, ele vai, levanta, aí encosta a ponta do pé. Isso tudo tem que ser feito. Gente, e coisa que dá para você fazer em casa. E né? eles não vão perceber, porque você vai estar conduzindo verbalmente. E é uma coisa muito simples, né? Não é algo que... É coisa corriqueira, que pode fazer até com o netinho, junto com a família. A minha filha fica jogando bola com a minha avó dentro de casa. É um estímulo. Até um petzinho hoje ajuda o idoso, sabia? Uhum. Teve uma amiga, né, de trabalho que ela treinou uma calopsita. Ela treinou e quando ela ia fazer um trabalho, ela pegava a calopsita, um exemplo, uma pessoa com AVC. Não tinha estímulo. Aí a calopsita, tu bota um dedo aqui, a calopsita tá aqui. Uhum. Aí tu bota outro, o que ela vai fazer? Vai subir pro outro dedo. Aí fica fazendo isso aqui. Ou seja, aqui ó, começa aqui ó, no baixinho. Aí o animal vai te ajudando, porque você vai trabalhando a sua mente e vai gerando um movimento. Ela fez essa experiência, até tem vídeos na internet também que fazem isso. Uhum. E aí hoje a mulher, ela consegue levantar o braço para a calopsita ir. E passando E ela de dedo. recuperou. Que isso. Então tá certo, doutor Tiago. Entendeu? Já falamos então aí sobre essa especialidade da fisioterapia dentro da geriatria, né? A gente já falou algumas vezes, uma pincelada, mas hoje foi mais profundo, né? Então, gente, entre em contato se você tem alguém na sua casa que está na melhor idade, que você gostaria muito que fizesse, ou você já até recebeu um encaminhamento médico para a fisioterapia, entre em contato conosco, tá bom? Vou deixar aí o QR Code aqui da TV para você entrar em contato e a gente encaminha o telefone do Dr. Tiago. Ele podendo te atender, com certeza será bênção. Mas se também não, ele também conhece pessoas profissionais como ele que também vão poder te dar assistência. Hoje né? realmente nós conseguimos, eu tô fazendo essa busca, né, de grandes profissionais para poder estar indicando, porque às vezes tem pessoas que pedem para eu poder atender lá em Ipanema. Pô, não estou em condições de ir para Ipanema, mas eu tenho pessoas que atendem lá e pessoas de confiança. Aí eu vou e indico essas pessoas, entendeu? Então assim sucessivamente. Então tá certo. Então, gente, foi aqui o nosso programa. Dr. Tiago, muito obrigado pela participação. Obrigado vocês pela oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando algo que eu amo fazer, né? É isso aí, né? Enfim, ele ama a profissão e quem está sendo beneficiado é quem está fazendo, né? Executando todos os exercícios, se movimentando, estando bem. Isso é muito importante. Então, forte abraço para você. A gente segue a série. No próximo mês aí vem outra série dessa parte da fisioterapia. Então, fica ligado aí que vai ter muito mais conteúdo para você, tá bom? É isso. Tchau. Deus abençoe.